Há muito tempo, um homem chamado Grace surgiu. Sendo órfão, ele se tornou um conquistador do mundo. Ninguém podia resistir. Todos que tentaram foram impiedosamente varridos da face da terra. Só que mesmo com todo o poder no mundo, o Grace se sentia insatisfeito com a própria vida. Isso porque ele estava completamente sozinho. Então um dia, ele se viu afundado num mar sem fim, sem esperança, até que uma voz misteriosa pediu para ele procurar uma luz na sua próxima vida. Foi nesse momento que o rei percebeu, ele tinha morrido. No instante seguinte, ele abriu os olhos numa sala mal iluminada, com duas pessoas desconhecidas parando sobre a sua cabeça. Eles chamavam o garoto de Arthur e conversavam entre si, dizendo o quanto que o filho parecia com eles. Mesmo sem fazer ideia de quem realmente eram aquelas pessoas ou onde estavam, ele entendeu que tinha renascido. E mais importante ainda, com plena consciência e memória da sua vida passada. O grande rei agora era só uma criança comum. E pro seu espanto, ele encontrou a sua nova vida como Arthur, tanto quanto vergonhosa, né? Afinal de contas, ele não conseguia controlar bem o seu corpo, agia como um bebê e tinha suas fraldas trocadas pelos pais, algo que deixava ele mortificado. Certo dia, o Arthur vê o seu pai usando magia para fortalecer o corpo e arar o campo com um único soco. Depois, ele vê a sua mãe curá-lo depois de um machucado, e aquilo despertou a sua curiosidade. Esse mundo não era a Terra, aqui existia magia. Logo, o Arthur descobriu que o seu pai era um aventureiro que costumava sair para caçar monstros com os amigos. Ele também percebeu que, como todos nesse mundo poderiam portar armas, trata-se de um lugar bem perigoso. Com isso, ele decide que quer se tornar forte o mais rápido possível para poder se proteger. Infelizmente, esse dia ainda estava longe de chegar. Ele era só um bebê, que adormecia toda vez que a mãe cantava uma canção de ninar. Só que com o tempo, ele superou a sua frustração e passou a aproveitar esses momentos de paz. Na sua vida passada, ele vivia sob constante ameaça dos assassinos, sem nunca poder descansar de verdade. Então, meses se passaram e o Arthur finalmente começou a engatinhar pela casa. Ele fingiu que estava dormindo para que a sua mãe deixasse ele sozinho e então se arrastou até a biblioteca da casa. Lá, ele começou a procurar livros para entender mais sobre esse novo mundo. E ele descobriu o continente onde ele vive, que possuía um país de anões no sul, elfos ao norte. O país dos humanos era governado por um rei, mas ao contrário da sua vida passada, o filho do rei herdava o trono. Não tem guerras sangrentas pelo poder. O Arthur encontra outro livro sobre magia e percebe que é a razão pela qual o mundo é tão atrasado na ciência e tecnologia. Apenas cerca de 1% da população pode usar magia, e a capacidade mágica de alguém costuma ser herdada dos pais. O livro começa a explicar que existem dois principais tipos de usuários de magia. Os primeiros são os aumentadores, que usam a mana para fortalecer o seu corpo e lutar como guerreiros, e os segundos são do tipo magos, que projetam a mana para fora do corpo como os feiticeiros. O Arthur percebe que o seu pai é um aumentador, mas suspeita que a sua mãe seja uma maga, especialmente por causa dos seus poderes de cura. Ele decide então deixar de lado essas reflexões por enquanto e continuar lendo sobre como se tornar um usuário de magia. O livro diz que para usar magia é preciso formar um núcleo mágico, um mana core, né? Concentrando uma mana num único lugar, num único ponto dentro do seu corpo. A maioria das pessoas só consegue fazer isso durante a puberdade, e ainda assim leva anos para formar um núcleo forte utilizável. O Arthur, no entanto, já conhecia um conceito semelhante da vida anterior. Ele era capaz de manipular a energia interna do seu corpo chamada Kai, e formar um núcleo de Kai era como construir uma fundação para sua mansão. Com esse conhecimento, o Arthur começou a concentrar sua mana dentro do corpo, esperando dar o primeiro passo para se tornar o forte, mais brabo desse mundo. Só que, justo quando ele estava prestes a formar o seu núcleo mágico, sua mãe encontra e leva ele de volta para a cama. 2 anos se passaram no piscar de olhos. Um dia, enquanto a mãe do Arthur estava ocupada escrevendo ali uma entrada no diário sobre ele e tal, o garoto escapou para aprender esgrima com seu pai. E com um pedaço de madeira nas mãos, ele balançou como se fosse uma espada. Quando a mãe encontrou, ficou incrivelmente furiosa com o marido por estar ensinando seu filho a usar uma espada, sendo que ele mal conseguia aprender a andar ainda. Isso, no entanto, já não é surpresa pro Arthur, que percebeu que a sua mãe é a verdadeira chefe da casa. Ela também o leva ocasionalmente para a cidade próxima, e o Arthur adora essas visitas. Porque, cara, ela sempre permite que ele aprenda muito mais sobre o mundo. Ele demonstra interesse por tudo, de armas, bens estranhos e tudo mais, só que o que mais fascina ele é a magia. Tá na cidade dá a ele uma chance perfeita para ver essa magia de perto. Dessas visitas, o Arthur vive uma vida pacífica com seus pais. Embora ele sinta desconfortável por estar preso no corpo de uma criança, ele começa aos poucos a apreciar a tranquilidade. Seus pais cuidam bem de todas as suas necessidades, e isso lembra a infância do orfanato na vida anterior, onde ele desejava desesperadamente uma família, desejo que nunca se realizou. Um dia, Arthur e seu pai estavam praticando ali para fortalecer o núcleo de mana dele, né, a magia, e ele ficou animado para observar e aprender, mas acabou decepcionado, porque o seu pai mal conseguia levantar algumas pedras no chão. O Arthur pensa que teria sido mais rápido pegar as pedras com a mão, mas então sua mãe tranquiliza dizendo que aquele não foi o melhor esforço do pai. Animado com o comentário, seu pai se concentra de novo, determinado a impressionar a sua esposa, e dessa vez ele lança uma sequência de ataques poderosos que fazem o chão tremer. O Arthur fica realmente impressionado com as habilidades do seu pai. Sua mãe começa a sorrir, convencido de que o filho também se tornaria um grande guerreiro
guerreiro no futuro. Arthur quer tentar na hora, mas a sua mãe decide levar ele para tirar outra soneca. Enquanto passam pela biblioteca, o Arthur implora a mãe para deixar ele ler alguns livros. Ela se recusa no início, mas diante do olhar inocente e suplicante do filho, acaba cedendo. Ela então deixa ele sozinho com os livros e vai se juntar ao marido. O Arthur se concentra, ele reúne toda a mana dentro do seu corpo tentando formar um núcleo mágico, algo que vem tentando fazer há 2 anos, e então o auge da concentração chega. Ele finalmente sente, ele tá à beira de um avanço. De repente o seu núcleo mágico se forma, a energia liberada é tão poderosa que causa uma explosão destruindo parte da casa. O pai do Arthur se machuca tentando proteger sua esposa e os dois entram em pânico, temendo que algo tenha acontecido com seu filho. Quando eles entram na casa, eles não conseguem acreditar no que eles veem. O Arthur tá flutuando no ar, envolto de um brilho dourado. Então, ele dá a eles um sorriso presunçoso e declara que finalmente ele consegue usar magia. E quando desce ao chão, ele começa a caminhar em direção aos pais. Só que nesse exato momento, os escombros do telhado caem na sua direção. O Arthur entra em pânico, achando que seria o fim. Mas antes que algo aconteça, ambos os pais se lançam na frente para proteger ele dos destroços que estão caindo. O Arthur só percebe depois do ocorrido que seus pais têm o dever de manter ele seguro. Mas quando eles começam a chorar, ele fica furioso. Em sua vida anterior, ele nunca tinha experimentado algo parecido. Nem mesmo os pais das outras crianças do orfanato demonstravam emoções além do orgulho ou da decepção. Enquanto tentava entender o que estava sentindo, o Arthur começou a chorar também, instintivamente se agarrando à sua mãe. Alguns anos se passaram desde então, e o Arthur agora é um menino que tá começando a aprender habilidade de combate com o seu pai. Ele então tá cara a cara no jardim, onde o Reynolds tenta entregar ao Arthur suas preciosas luvas de combate. Só que o Arthur se recusa, sabendo que ainda não tem força suficiente para usar elas. Em vez disso, ele pega uma espada de madeira, seu pai faz o mesmo, e o Arthur imediatamente parte pro ataque, tentando acertar 3 golpes consecutivos. Mas o Reynolds é muito mais forte e bloqueia facilmente todos eles. O Arthur percebe que o seu pai tá usando magia para reforçar a sua espada, o seu bastão ali. Então ele decide fazer o mesmo, canalizando a sua mana para dentro da espada de madeira. Depois, ele corre na direção do pai mais uma vez e, para sua surpresa, Reynolds, o golpe do Arthur, bate no bastão e corta ele ao meio. Meu irmão, nessa hora o Arthur sorri, declarando que a sua madeira é melhor do que a do seu pai. E o Reynolds, por outro lado, diz que a resistência é mais importante. Ainda assim, percebe claramente que seu filho é um prodígio. Diante disso, ele toma uma decisão difícil: conversar com a sua esposa sobre enviar Arthur para estudar um verdadeiro tutor fora da cidade. Alice, que era a mãe, é completamente contra isso. Ela não quer que o seu doce filho seja arrancado de perto dela, especialmente porque ele ainda tem apenas 4 anos. E o Reynolds argumenta que, se com apenas 4 anos o Arthur já é capaz de quebrar uma arma dele, a espada de madeira, ele precisa ser treinado como um guerreiro de verdade. Antes que chegue em uma decisão, o Arthur sugere de forma bem direta que todos deveriam ir juntos. Mesmo que pareça uma ideia meio boba, os dois pais concordam imediatamente, provavelmente porque a crise imobiliária não afetou esse mundo aí, tá? Alguns dias depois, Alice e Reynolds então se preparam para viajar com Arthur. Ele se reúne com antigos membros do grupo de aventureiro do casal, né? E o Arthur se apresenta a todos. O grupo dos pais era composto por Adam, o líder, Angela, a gigante mulher Jubarte, Dor, que era um homem de aparência comum, Ellen, a arqueira, Jasmine, uma grota elfa demoníaca que parece desconfiar do Arthur por algum motivo desconhecido, e logo eles decidem partir. O Arthur descobre que esse mundo ainda usa meios de transporte bastante primitivos, bem diferente dos que ele usava no seu mundo anterior. Pouco tempo depois, eles param para comer, só que o momento de descanso é interrompido quando um bando de lobos monstruosos surge da floresta, atraídos pelo cheiro da comida. Jasmine entra em ação imediatamente, sacando 2 adagas e cortando qualquer lobo que se aproxima. Reynolds, Adam e Ellen também entram na luta, matando vários lobos com as suas armas. Enquanto isso, Dur e Angela usam a magia para aniquilar as feras restantes. Naquela noite, o grupo já começa a festejar. Carne de monstro é uma carne muito boa. Depois de um tempo, Alice percebe que Reynolds ainda tá com um ferimento no braço e decide curá-lo. Imediatamente, todos os membros do grupo se levantam de onde eles estão, formam um círculo protetor ao redor dela. Arthur fica confuso com aquela atitude, mas logo ele descobre o motivo. A sua mãe é uma maga, cara, extremamente rara, especializada em magia de cura, e por conta da raridade, Alice tá sempre sob ameaça de ser capturada. Essa foi uma das razões pelas quais a família se mudou pro campo, para ficar fora do radar. Felizmente, a magia de cura funciona sem problemas e todos ficam aliviados. Depois disso, Adam decide que precisa de um pouco de exercício, né? E pergunta ao Arthur se ele quer treinar com ele. O Arthur concorda com o treino, enquanto Adam envolve a ponta afiada da sua lâmina com um pano para evitar qualquer dano sério. Eles se preparam para sua sessão de sparring e carregam suas armas com mana. Só que, para surpresa do Adam, o Arthur toma a iniciativa. Ele usa magia para aumentar sua velocidade, avança como um raio em direção ao Adam e desaparece da vista dele num instante, reaparecendo atrás dele, pegando ele completamente de surpresa. Infelizmente, o Arthur acaba escorregando, o que dá tempo para o Adam reagir. Logo, os dois estavam envolvidos numa luta intensa e todos ficam chocados com a velocidade do Arthur. Mas no momento decisivo, ele é lançado para o
alto por causa de um corpo leve, né? E a Angela é forçada a usar a magia do vento para suavizar a queda dele. O Arthur pousa em segurança no chão. O resto do grupo começa a repreender Adam por ter exagerado contra um garotinho. E o Adam tenta se defender, dizendo que o Arthur é muito forte, mas ninguém escuta ele. Jasmine, por outro lado, parece bastante intrigada com as suas habilidades. O menino é uma pessoa surreal, né? E começa a fazer várias perguntas sobre as técnicas que ele usou. Os dias seguintes vão se passando muito rápido. Arthur treina, come, dorme, treina ainda mais, aprendendo um pouco sobre quase todos os membros do grupo ali. E ele aprende técnicas de lança com Adam, flexões e disciplina com Reynolds, arco e flecha com Ellen, as corridas super rápidas com Jasmine. E parece estar gostando bastante, né, do grupo. O grupo também tá gostando do garoto. A Jasmine começa a bajular ele, convidando para uma festa divertida, oferecendo uma pequena espada untada no óleo de bebê, por algum motivo, algo estranho. Mas a mãe do Arthur não quer que ele chegue muito perto desse patamar, então logo chama ele de volta. Pouco depois, o grupo continua sua jornada nos carrinhos e de repente eles são forçados a parar por circunstâncias misteriosas. Sem aviso, uma chuva de flechas voa em direção a eles. O Arthur percebe imediatamente que eles estão sendo atacados por bandidos. Dur e Adam pulam na frente dos carrinhos para proteger os outros, enquanto Angela usa sua magia de vento para desviar as flechas. O Arthur espreita por trás ali entre a proteção e ele está completamente cercado por todos os lados. O líder dos bandidos era um sujeito feio e cruel. Ele começa a ordenar que os seus capangas não machuquem Alice e Arthur. Eles valem muito no mercado negro. E o resto pode se livrar à vontade. Os bandidos gritam, concordam, pulam na zona de combate. O que acontece a seguir é um verdadeiro massacre. Para os bandidos, né, o Reynolds e seu grupo começam a eliminar eles com muita facilidade. O Arthur só observa, ele fica impressionado, porque sabe que individualmente seus aliados são muito mais fortes. Só que o problema começa a surgir quando os bandidos tentam usar a força bruta e o número excessivo para sobrecarregar eles. Exaustos pelas lutas constantes, o líder dos bandidos então parte para o combate direto contra o Reynolds. Durante esse embate aí, ele arremessa contra o carrinho onde Arthur tá, e o impacto destrói o veículo. Alice tenta correr para ajudar rapidamente o marido, mas Reynolds a impede, dizendo que ela não usa magia, não pode fazer isso, porque isso só ia piorar a situação. Em vez disso, ele se levanta com dificuldade e diz ao Arthur para levar sua mãe para um lugar seguro, enquanto ele lida com o líder dos bandidos. O Arthur, é claro, quer lutar. Ele afirma que, com confiança, que é forte o suficiente para lidar com os capangas, mas o seu pai grita com firmeza, dizendo que ele deve usar essa força para proteger a sua mãe, principalmente agora que ela carrega uma criança na barriga. O Arthur fica chocado e se pergunta quando que os dois arranjaram tempo para fazer esse tipo de coisa, botar mais uma criança no mundo. Mas ele engole a piada e corre com Alice sem hesitar. O líder dos bandidos tenta ir atrás deles, mas o Reynolds ataca ele novamente, forçando o cara a recuar. O Arthur continua correndo, só que logo seu caminho é bloqueado por vários inimigos. Felizmente, os membros do grupo são verdadeiros profissionais e eliminam todos os bandidos em um caminho um por um. O Arthur agradece pela ajuda e retoma ali pra corrida, levando sua mãe a toda velocidade. Só que de repente eles são emboscados por um mago que atacava eles com magia do vento. Sem pensar duas vezes, Arthur empurra sua mãe para segurança e ele acaba sendo atingido pelo impacto do feitiço, que é lançado pelos ares em direção ao penhasco. Só que mesmo em queda, ele não desiste. Ele decide que não vai morrer à toa. E num último ato de coragem, ele lança sua faca amarrada numa corda, né, contra o mago, acertando ele e derrubando o mago também. Ao ver isso, Dur e Angela reagem imediatamente tentando usar magia para salvar o jovem Arthur. Enquanto isso, Alice grita o nome do seu filho com os olhos cheios de lágrimas. Mas em meio ao caos, o Arthur sente paz, como se ele tivesse finalmente conseguido algo. Ele se pergunta, é assim que se sente a felicidade de verdade? Então, lágrimas se formam nos olhos dele quando ele percebe algo devastador. Ele seria um ótimo irmão, mas agora sua vida está sendo arrancada dele. Depois de um tempo, o nosso Arthur acorda numa floresta escura. Só que é aí que uma criatura imponente aparece, chamando ele pelo nome e dando um bom dia. Logo em seguida, vemos o Arthur acordar numa caverna e diante dele tá essa mesma criatura. Um ser realmente assustador, que acaba escolhendo atacar sem hesitar. Só que o único dedo da criatura acaba mandando ele voando. Agora, com a voz de uma mulher, ela conta ao pequeno Arthur que ele ainda está muito pequeno, ainda tem muita coisa para aprender. E depois se levanta e vai em direção a algumas frutas no local, porque sabe que a criatura deve estar com muita fome. Apesar de ser uma figura assustadora, o Arthur está preocupado, né, com seu bem-estar, mesmo que ela não pareça totalmente confiável. Quando ele tenta se levantar, acaba se machucando ainda mais e a criatura gigante adverte ele para não se mover, dizendo que ele teve muita sorte de ainda estar vivo nesse momento. Apesar disso, o Arthur quer fazer perguntas, só que a criatura se recusa a responder até que ele coma alguma coisa. E diante disso, o Arthur começa a devorar as frutas que ela deu para ele. Quando termina, pergunta ao seu pai e à sua mãe se estão bem e tudo mais, e o ser
acaba respondendo que, embora não possa sair daquele lugar, é capaz de ver e alcançar mais do que muitos seres. Para provar isso, ele mostra a Arthur que sua família ainda está viva. Entre lágrimas, o garoto sente um grande alívio e tenta agradecer a criatura, só que ele não sabe como chamar ela. Então, a criatura fala que pode chamá-la de Sylvia. Depois de um longo período, o Arthur passa a viver com Sylvia. Embora quisesse voltar para casa o quanto antes, ele percebe que isso não aconteceria nem tão cedo. A Sylvia explica que eles estão na orla da floresta de Elsir, que acaba sendo um lugar muito perigoso, repleto por bandidos e animais selvagens. Mesmo assim, ela afirma ter uma maneira de evitar o perigo, criando uma fenda no espaço. Só que esse processo acaba exigindo bastante preparação, e durante esse tempo o Arthur continua treinando com um pedaço de pau que Sylvia encontrou para ele, né? E ver isso deixa a Sylvia feliz, afinal de contas, crianças devem ser mais ativas. Nos seus pensamentos, então, o Arthur nos conta que Sylvia nunca falou sobre si mesma. Ele admite que gritou com medo, né, mais de uma vez por causa dela, mas apesar da aparência assustadora, Sylvia era calorosa, era amigável e, com o passar do tempo, o protagonista decidiu começar a meditar, o que surpreende a Sylvia. Ela começa a perceber que, apesar da pouca idade, o Arthur já possui um núcleo de mana. E curiosa, pergunta se ele sabe usar esse núcleo. O Arthur então mostra como reúne a mana, deixando claro que ele sabe o que ele está fazendo. Para ele, é como abastecer um tanque de combustível no meio do voo, mesmo sem saber que isso era possível, tá? A Sylvia então começa a comentar que os humanos têm muitas ideias preconceituosas sobre a mana. Eles só pensam em acumular e usar. Só que entre as criaturas, especialmente as chamadas bestas de mana, é comum manipular essa mana com naturalidade. Dito isso, galera, ela começa a perguntar ali se o Arthur gostaria que ensinasse a ele a manipular essa mana. E o garoto acaba confirmando. A Sylvia então pergunta o que ele pretende fazer com esse conhecimento, porque dominar essa habilidade tornaria tudo ainda mais perigoso. Então o Arthur pensa num momento e ele se lembra dos bandidos que feriram a sua família. Ele fica furioso e responde que mataria esses bandidos, que tiraria tudo que tentassem tirar o que é importante para ele. Diante disso, a Sylvia estala os dedos e acerta o Arthur, fazendo que essa resposta é a resposta errada, e deixa claro que ela não ensinaria isso a alguém com intenção de matar. Então ele tem aquele olhar com o Arthur e ele não entende, de fato, afinal, por que todos matam os seus inimigos. E é esse momento em que o Arthur se lembra. Foi exatamente assim que ele se tornou o rei mais poderoso que já existiu na vida passada. Mas essa lembrança não agrada a ele em nada. A Sylvia então percebe isso, joga na cara dele que com as próprias mãos poderia despedaçar ele com facilidade, mas também poderia acariciar ele com delicadeza. Então ela pergunta o seguinte: o que você prefere? Ser acariciado ou ser despedaçado? Obviamente o protagonista responde que é melhor ser acariciado, com o que a Sylvia concorda, afinal é exatamente isso que ela também deseja. Então ela destaca que a raiva, o ódio, isso queimam com facilidade e se manifesta como violência. No momento, isso pode até parecer o certo, mas no fim, tudo que resta é mais ódio. Enquanto acariciava ele, a Sylvia então disse que preferia que ele não vivesse uma vida assim, movido só pela vingança. E naquele instante, o Arthur sente como se soubesse tudo sobre ele, tá ligado? O que, claro, seria algo impossível, mas deixando isso de lado, Sylvia volta a perguntar o que ele vai fazer com esse poder quando se tornar mais forte. E dessa vez, o Arthur responde que ele vai proteger aqueles que ele ama, e essa finalmente é a resposta certa. Enquanto isso, em outro lugar, nós vemos uma criatura semelhante a Sylvia. Ela começa a afirmar que não tem um lugar onde alguém possa se esconder dela, e em seguida sai voando e com facilidade derrota um dragão local. Agora, numa memória do Arthur, a gente vê ele revelando mais sobre sua vida anterior. Descobrimos que ele era um rei só pelo título, porque a autoridade política do mundo dele estava nas mãos do parlamento, tá? E com o tempo, os recursos começaram a se esgotar. Os impostos aumentaram, a taxa de natalidade caiu, e o papel do rei acabou sendo reduzido por ser apenas uma máquina de guerra. Durante uma cerimônia, um velho se aproxima do rei Grey e elogia ele pelas suas inúmeras vitórias, que acabaram trazendo riqueza, glória para esse povo. Ele então pergunta o que traz ali naquele dia. Só que Grey acaba o ignorando, sem dar muita explicação. Ele se vira apenas para dizer que está se aposentando. De volta ao presente, nós vemos o Arthur seguindo os ensinamentos de Sylvia para controlar a mana. E se ele lembra como era na vida passada sem poder e tal, quando ele deseja controlar o Ki, né, ele consegue fazer isso. Com dedicação, finalmente ele reuniu a sua mana, expandindo consideravelmente suas capacidades mágicas. Só que naquele momento, a Sylvia afastou ele do nada do lugar. Sem entender, o Arthur pergunta o que aconteceu. E ela não responde, só pede que ele fique em silêncio. Uma outra criatura aparece e ela diz que Sylvia pode ir com ele agora. Obviamente, ela se recusa, então o inimigo escolhe a violência. Lança uma esfera de magia negra que enfraquece Sylvia. Ainda assim, ela diz ao Arthur para não se preocupar, e a criatura, vendo que nada acontece,
começa a ameaçar. Se for forçado a continuar, então encurtaria um pouco de tempo de vida que ainda restava a Sylvia. E essa ameaça se torna real quando ele destrói a sua armadura, revelando sua verdadeira forma, um dragão branco. E assim começa a batalha entre as duas criaturas. Mesmo sabendo o preço, a Sylvia decide lutar. Ela enfatiza que não se importa mais com as consequências, porque já foi feliz o suficiente. Mesmo que deseje que tivesse durado mais, seu inimigo começa a lançar uma série de esferas de energia escura, destruindo todas as estruturas da caverna, e então concentra todo o seu poder num único ponto que dispara contra a Sylvia. Ela não consegue se mover, o Arthur está bem atrás dela. A Sylvia então usa o seu poder para poder parar o tempo, pelo menos por um breve instante, chama o Arthur para perto e com um sorriso triste pergunta se ela parece mais velha agora. E acaba que ele acena confirmando isso. Sylvia acaba abrindo um portal e pedindo desculpas por essa saída não ser tão próxima quanto esperava, mas garante que vai ficar tudo bem. Ela ensinou o Arthur o que ele precisa para sobreviver. Sylvia filtrou então o Arthur pela última vez e queria ter certeza de que realmente ele entendeu sobre esse processo, o peso do poder que ele carregava. A criança, determinada, respondeu com sinceridade no seu coração que usaria sua força para proteger aqueles que amava. E foi assim que uma promessa silenciosa se formou entre esses dois. O Arthur ficou atento, ele percebeu que Sylvia estava ferida, mas ela não queria que ele se preocupasse com isso. Em vez disso, revelou dois objetos, um ovo e uma pena, e pediu que ele envolvesse o ovo cuidadosamente com essa pena e cuidasse muito bem dele. Entregou também duas notas enigmáticas que o Arthur não entendeu de imediato, e mesmo assim ele garantiu que entenderia o seu propósito ali no tempo certo. A revelação seguinte surpreendeu ele profundamente. Sylvia poderia ter enviado ele para casa desde o início, só que escolheu não fazer isso, porque tinha sido divertido viver do lado dele. E esse momento encheu o Arthur de frustração. Apesar da promessa de proteção, ele se sentia impotente diante da situação. Mas a Sylvia, sempre serena, tranquilizou ele. Aquele desfecho já tinha sido decidido. A promessa não se aplicava ali. Enquanto ele refletia sobre tudo que eles viveram juntos, o Arthur percebeu algo que nunca imaginou. Aquele ser tão distante da sua realidade humana se tornaria parte da sua família. Entre várias lágrimas, ele reconheceu isso no mais íntimo do seu coração. Sylvia, tocada pela sinceridade do garoto, se sentiu uma felicidade genuína. E naquele instante, algo entre eles se solidificou para sempre. O momento, no entanto, chegava ao fim. A Sylvia empurrou gentilmente o Arthur em direção ao portal que se abria. Era hora dele partir. Mesmo relutante, ele obedeceu, e no último instante olhou para trás e pediu que ela fosse com ele. Só que o portal se fechou antes que qualquer resposta pudesse ser dada. A Sylvia, então, desativou a proteção mágica ao seu redor, recebeu diretamente o impacto do ataque do seu oponente e ainda assim resistiu. Com um último esforço, ela reuniu toda a energia vital e provocou uma explosão colossal. A cena seguinte se deslocou para o litoral sereno, onde duas figuras observavam o mar. Uma delas comentou que a partir dali, o restante da jornada dependeria apenas dele. O Arthur, por sua vez, ouviu a voz da Sylvia uma última vez. Ela falava diretamente à sua alma e disse que, embora o mundo fosse cheio de dor, era justamente por isso que ele precisava transformar em felicidade. Arthur duvidava de si mesmo, mas a Sylvia acreditava nele. Passo a passo, ele alcançaria o que ele precisava. Afinal, ele tinha sido um rei no passado. E dos mais fortes, tá? Com a ternura, ela então alertou ele para que jamais deixasse o seu coração se encher de ódio e de raiva. E aí desejou que a luz iluminasse a sua nova vida. A vida de Arthur, o Rei Grey. O Arthur então despertou sozinho na floresta e as lágrimas ainda escorriam pelo seu rosto. Só que alguma coisa dentro dele tinha mudado. Agora, ele carregava um propósito. Entre os arbustos, então, alguma coisa começou a se mover e assim a sua jornada continua. Depois que o Arthur é teletransportado para a Floresta Élfica, ele começa a sua jornada de volta para casa. Enquanto ele caminha, um grito do nada atravessa a floresta, chamando a sua atenção. Esse grito parece ser uma jovem, e isso acaba levando ele a canalizar a sua mana nos pés ali sem hesitação e correndo em direção à fonte para poder ter uma visão melhor. Então ele começa a saltar pelos galhos de uma árvore enorme ali, e desse ponto de vista elevado, a cena se torna clara. Um grupo de bandidos agarrou uma menina pequena, e mesmo que ela lutasse para se libertar, eles já tinham capturado ela, abafando seus gritos e cobrindo a sua boca. Como a menina era uma elfa, os bandidos pretendiam vender ela aos nobres com um lucro enorme. Assim que se escapassem da floresta, rapidamente eles amarram ela e jogam na parte de trás da carruagem. Enquanto Arthur testemunha essa cena, memórias dolorosas inundam a mente dele. Flashbacks de quando ele tinha a família dele lá, emboscado e tudo mais pelos bandidos, e isso voltou com muita força. Então ele se lembra dos agressores dizendo algo sobre poupá-lo e as mulheres só para vender eles mais tarde. O resto poderia acabar com eles. O pensamento encheu ele de fúria. A primeira e única coisa que passava na cabeça dele era matar cada um dos bandidos que cometeram esse ato
tão cruel assim. Mas aí então ele se lembra do conselho de Sylvia sobre manter a raiva sob controle. Então ele faz uma pausa para reunir seus pensamentos, esfriar um pouco a cabeça, e aí o Arthur entende que, se ele atacasse de uma forma imprudente agora, ele poderia colocar a vida da garota em perigo. Então ele escolheu se conter e esperar a oportunidade perfeita para agir. Os bandidos então sobem na carruagem e começam a sua jornada para fora da floresta, com o Arthur silenciosamente agora seguindo eles pelas sombras, e aí ele esperou cair a noite. Então eles não tiveram outra opção a não ser parar, montar um acampamento, e incapaz de andar pela escuridão, o Arthur ele pensa sobre as suas opções agora. Ele deveria continuar seguindo esses caras até que ele chegasse à cidade humana ou atacar nesse momento de vulnerabilidade. Só que então teve alguns bandidos que estavam se gabando de como a pequena garota era cortada e tudo mais, e naquele momento o Arthur já sabe o que esperar. Ele se recusa a deixar ela nas mãos daqueles homens por mais tempo. Ainda assim, ele sabe que precisa esperar até o momento certo. Então ele se acalma, começa a meditar, se prepara mentalmente para a emboscada, e assim que a escuridão se instala o suficiente, o Arthur abre os olhos e começa a mapear sua estratégia de ataque. Quando ele percebe que os bandidos têm vários cães da floresta na coleira, ele acha estranho que esses cães estejam obedecendo aos humanos sem resistir. Então, observando mais de perto, ele vê que eles usam coleiras mágicas, claramente utilizadas para forçar a obediência, algo que ele poderia explorar de alguma forma. O Arthur então joga algumas pedras na direção dos lobos para agitar eles, e os bandidos ouvem o uivo repentino dos cães e aí vão para lá. O líder ordena que os subordinados verifiquem isso tudo. Os bandidos se levantam rapidamente e dão um chute no pescoço de um dos lobos para silenciar os latidos, só que no momento em que a atenção dele se desvia, o Arthur aproveita a abertura, conjura uma monolâmina ali e salta para trás do bandido, que cai morto depois de múltiplos golpes. O Arthur agarra a arma do inimigo e quando se aproxima para investigar o barulho, pula nas costas de outro inimigo, corta a garganta dele e 2 bandidos já caíram, só que o corpo do Arthur começa a se desgastar. Ele precisa terminar muito rápido. Logo depois, o outro bandido aparece para ver o que aconteceu. O Arthur tenta batê-lo instantaneamente, mas ele erra o golpe, atingindo apenas a perna do homem. Então o bandido começa a gritar, alertando o restante, sobre a presença do Arthur. O líder rapidamente percebe que o Arthur é um mago e entende que essa não era uma luta simples. Ainda assim, não queria matá-lo. Afinal de contas, vender uma criança maga no mercado negro renderia muito mais moedas para ele do que aquela garota elfa. Então, ele começa a canalizar magia nos braços e ataca o Arthur com um golpe. Só que o Arthur salta para trás, tenta contra-atacar com chute, mas o líder é muito hábil e consegue evitar. O Arthur tenta surpreender ele jogando a sua faca, só que o bandido agarra ela no ar e se vira contra ele. Consequentemente, o Arthur é lançado ao chão e o bandido levanta ali ele pelo tornozelo para poder zombar dele. O líder provoca o Arthur dizendo que ele não é páreo para um adulto com força bruta, E o Arthur sabe que ele tá certo. Então ele muda a tática e ataca com magia. Ele lança uma bola de fogo direto no joelho do bandido, enquanto o homem começa a gritar em agonia. O Arthur então ele vai lá, enfia sua faca no seu crânio e com o resto dos bandidos eliminados, falta apenas o ferido. O Arthur então finaliza e corre para verificar a garota na carruagem. E ela estava com os olhos vedados esse tempo todo, completamente sem entender o que aconteceu. O Arthur tranquiliza ela dizendo que os bandidos já se foram e que agora ela tá segura. O nome dela é Tessa, mano. E ao ajudá-la a sair dessa carruagem, ele diz que tá livre para voltar para casa. Só que Tessa vê sangue nas mãos do Arthur e fica profundamente preocupada com ele, O Arthur entende que é típico de crianças se sentirem ansiosas quando veem sangue e tudo mais, então ele decide que não seria sensato deixar ela ver os corpos dos bandidos. Então ele pede para que Tessa espere ali por um momento e começa a cobrir os cadáveres com uma lona. Tessa então pergunta o que aconteceu com os homens que levaram ela. Então, querendo evitar um trauma muito maior, o Arthur só diz que eles sofreram um pequeno acidente e não vão incomodar ela novamente. A garota não insiste mais depois disso e o Arthur recupera os pertences dela na carruagem e entrega para ela. Com agora despedida rápida, eles se viram para partir, mas ainda tem uma longa jornada para casa, Ele quer ir para casa a todo custo. Só que a Tessa do nada agarra o braço dele, implorando que ele não vá agora. Ela tá com medo de ficar sozinha. E se o Arthur abandonar ela ali, cara, ela poderia acabar como presa para os golems de árvore lá que espreitam na floresta. Então ele pergunta se ela pelo menos sabe o caminho de casa. E mesmo que ela reconheça a direção, Tessa não faz ideia da distância até a vila dela. O Arthur não tá animado com isso. Só que no fundo ele sabe que não vai sobreviver sozinha se ela ficar lá na floresta. Então, relutantemente, ele acaba concordando em levar ela para casa. Dá uma olhada nos cães e por um momento ele gosta da ideia de usar esses cães para acelerar a viagem. Mesmo que não tenha ideia de como controlar esses cães aí, ele decide que é melhor deixar eles para trás então, e aí a Tessa insiste que deveria ao menos tirar as coleiras mágicas deles, para que eles possam voltar a viver na floresta. O Arthur alerta de que os lobos eles podem se tornar agressivos depois da remoção das coleiras, só que a Tessa acredita que ficaria bem, já que não fez nada para provocar esses lobos. E como alguém que vive naquela floresta, ela sente que é sua responsabilidade cuidar das criaturas que habitam ali.
Eventualmente, Tessa remove as coleiras dos lobos ali e, como esperado, eles calmamente retornam para a floresta. Na manhã seguinte, Arthur e Tessa iniciam a sua jornada em direção à Vila dos Elfos. Depois de algum tempo, eles param para fazer uma refeição. O Arthur prepara um ensopado simples e insiste que a Tessa come, explicando que precisa, das forças para essa longa jornada que está vindo pela frente, e a Tessa acha que o aroma do ensopado é um pouco estranho, feito só com carne seca e sal, então não é particularmente saboroso, mas é melhor do que eles passarem fome, né? Ela então, curiosa, vai lá e pergunta pro Arthur: o que te trouxe a essa floresta? Já que é incomum ver humanos por ali, especialmente uma criança viajando sozinha. E o Arthur então explica que ele foi separado da sua família, de alguma forma ele acabou naquele lugar. Em seguida ele pergunta a Tessa como que é a vida no reino de Helena. E ela responde que adora aquele lugar. Ela passa a maior parte do tempo com o seu servo e o seu avô. Eles continuam a sua jornada então, mas como Tessa não sabe exatamente o quão longe a sua aldeia tá, é difícil estimar quanto tempo de viagem vai levar. Para piorar a situação, os cães que a Tessa libertou seguem os dois há algum tempo. Arthur começa a se arrepender seriamente de não ter matado aqueles cães quando teve chance. E naquela noite, ele decide ficar ali como guarda do lado de fora da tenda, para garantir que os cães não ataquem a ele e a Tessa de noite enquanto eles dormem. Só que depois de um tempo, Tessa coloca a cabeça para fora e pede a Arthur para que ele vá para a cama. Ele insiste que não tá cansado, mas ela tá com medo de ficar sozinha, implorando que ele se junte com ela ali dentro da tenda. O Arthur cede e decide fazer a vigília lá de dentro para acalmá-la. Tessa tenta parecer corajosa, mas insiste que ele permaneça perto dela o tempo todo. Antes de dormir, ela pergunta curiosa sobre o reino humano, e se é verdade que todos os humanos são pervertidos, que se casam com várias mulheres e tudo mais. E o Arthur fica surpreso com a pergunta, perguntando aonde que ela viu isso. A Tessa responde que o seu avô foi quem disse para ela. E o Arthur admite que sim, existem pessoas assim, mas garante que a maioria dos humanos é bem mais modesta. Tessa acredita na sua palavra e se vira e adormece imediatamente. Pela manhã, o Arthur e Tessa retomam a sua viagem. Nos últimos dias, Tessa se apegou bastante a ele, e agora que a memória dos traficantes de escravos lá tinham se apagado, ela parecia muito mais feliz. Só que as suas habilidades de sobrevivência ainda eram um pouco limitadas. Ela não conseguia nem atravessar um rio sozinha, forçando o Arthur a carregar ela para poder atravessar. E de repente, o Arthur sente uma forte dor no peito e não consegue entender o que está acontecendo. Preocupada, Tessa corre para procurar ervas medicinais que possam ajudar o Arthur. Só que ele sente que aquilo não se trata de uma doença comum. Ele se recosta numa árvore para poder se apoiar, e quando o cão que tinha libertado aparece do nada, o Arthur fica com medo, ele entra em pânico, percebendo que ele não estava em condições de se defender, caso o animal decidisse atacar ele, e a Tessa logo retorna com as ervas, mas o Arthur avisa para manter distância. Para sua surpresa, o lobo simplesmente deixa cair um javali morto na frente dele e vai embora. Confuso da atitude, o Arthur escuta a Tessa, e ela falou que o animal estava agradecendo pela sua ajuda anterior, trazendo comida para ele. Naquela noite, eles acabam montando um acampamento, comem um pouco da carne assada, perto do fogo, e a refeição tem um sabor muito melhor do que o ensopado. A Tessa adora. Enquanto buscava ervas medicinais, ela encontrou alguns cogumelos e decide compartilhar eles com Arthur. Só que ele provavelmente deveria ter recusado, já que os cogumelos acabam causando uma forte crise de diarreia. Assim que termina, o Arthur então está completamente exausto, à beira de desmaiar. Só que a Tessa continua conversando. Ela conta ali como seu avô costumava ler os livros de história sobre os reinos e tal, dos humanos, dos anões. Isso tudo fazia ela sonhar em visitar essas terras. Infelizmente, ela nunca teve chance de fazer isso, já que os elfos sempre foram cautelosos com outras raças, Porque, sei lá, vai que eles simplesmente te sequestram e tentam te vender. Só então a Tessa percebeu que o Arthur, ele não estava ouvindo nada do que ela estava falando. Mesmo assim, ela entende que ele estava apenas com sono. Então ela cobre ele com o cobertor e deseja uma boa noite. Na manhã seguinte, a jornada continua. A pulsação no peito do Arthur começa a se intensificar. A Tessa se desculpa por não saber como ajudar ele, mas o Arthur tranquiliza, dizendo que não é nada grave. Mudando de assunto, ela pergunta se pode chamá-lo de Art, explicando que agora considera ele um amigo e tudo mais. Eles compartilham tanto tempo juntos que acabam se tornando incrivelmente próximos. O Arthur diz a Tessa então que tá tudo bem eles serem apenas amigos e tudo mais, e ela parece super, assim, com naturalidade, com relação a isso e tudo mais. Só que o sorriso brincalhão faz com que o Arthur dramaticamente jure valorizar cada segundo em que a Tessa considera ele um amigo. Só que as suas provações só irritam ela. Ela repreende ele, mandando ele parar de agir de uma forma tão imatura e tudo mais. E o Arthur acha engraçado que ela, de todas as pessoas, chame ele de infantil, especialmente depois de ter sido ela quem implorou para que ele ficasse perto porque ela estava com medo. Só que a Tessa insiste que aquilo era completamente diferente. Nesse momento, o Arthur percebe algo importante. Tessa é, na verdade, a primeira amiga de verdade que ele já teve. No antigo mundo, as pessoas temiam ele demais e ele nunca teve ninguém que pudesse realmente considerar um amigo.
até agora. Enquanto eles caminham então, Tessa percebe algo que parece familiar. E aí ela chama o Arthur para verificar. Ele se aproxima pensando que finalmente poderá ver os seus pais, mas em vez disso encontra uma árvore enorme com um portal mágico bem no seu tronco. Tessa então explica que aquela é a porta de entrada da Vila dos Elfos. Ela estende a mão e convida ele para seguir ela lá para dentro. Infelizmente, os elfos ainda nutrem um profundo ódio pelos humanos, e assim que o Arthur entra na Vila dos Elfos, ele imediatamente acaba sendo preso. Os guardas pressionam a lâmina contra ele e, desesperado, ele só se vira para Tessa ali, esperando que ela fale alguma coisa, mas pro seu espanto, ela só encara ele friamente, sem dizer uma única palavra. Testemunhando isso, o Arthur começa a suspeitar que a Tessa atraiu ele deliberadamente para uma armadilha, e ele não consegue acreditar que se deixou levar pela ideia de que alguém realmente poderia querer ser o seu amigo. Depois de tudo que ele já sofreu em muitas traições na sua vida anterior, era difícil confiar. Assim como os elfos estavam prestes a executar eles, a Tessa observa silenciosamente e se descobre que ela não teve participação nessa traição. Não tá claro por que ela ficou quieta até agora, mas no momento em que ela ouve os guardas declararem que vão matar o Arthur, finalmente ela fala e ordena que todos parem. Um dos guarda-costas insistiu que o menino não passa de um humano selvagem, mas a Tessa rebate isso daí. Ela afirma que o Arthur não é uma ameaça. Na verdade, ele é a única razão pela qual ela conseguiu voltar para casa em segurança. O testemunho de Tessa deveria ter sido o suficiente para fazer os guardas reconsiderarem a execução. Só que em vez disso, ele descarta ela, presumindo que o Arthur manipulou ela, fazendo ela acreditar que ele é uma boa pessoa. Assim, os guardas ainda pretendem matar ele a qualquer maneira. Ainda antes que pudesse terminar, um velho se aproxima e ordena que libertem o menino. Seu nome é Vian, o avô de Tessia, o antigo rei da tribo dos elfos. Muito mais racional, ele acaba confiando em Tessia, né, quando ela insiste que o Arthur salvou a vida, e o velho acaba pedindo desculpas pro Arthur por ter trollado ele ali, ter tratado ele tão duramente quando ele chegou lá, considerando tudo que ele fez foi pra salvar a Tessia, né. Ainda assim, parecia bastante duvidoso que a princesa desaparecida aparecesse do nada do lado de um garoto desconhecido. E o Arthur fica um pouco aliviado por não ser mais executado. Mas ele também complementa, surpreso, né, que descobriu que Tessia na verdade é uma princesa. E ela nunca tinha mencionado isso antes pra ele. Apesar deles viajarem juntos por dias, cara. Naquele momento, a mãe e o pai de Tessia chegam, tendo sido informados de que sua filha finalmente tinha sido trazida de volta. Tessia imediatamente corre pros braços deles, muito feliz, né, porque tá vendo todo mundo de novo e tal. E depois de tanto tempo, se a Tessia é uma princesa de fato, logicamente os seus pais deveriam ser o rei e a rainha, né? Então é uma coisa linda de se ver. Infelizmente, eles não são tão razoáveis quanto o avô da Tessia. No segundo em que o pai da Tessia percebe o Arthur, ele exige saber por que um humano selvagem tá lá, no reino deles, e ordena que seus soldados capturem e matem o garoto no local. Só que nenhum deles obedece. Mesmo que seja o governante, o rei já tinha dado as ordens, cara. O avô da Tessia falou pra deixar o Arthur ileso, e até o último soldado tava com muito medo de desafiar o coroa. O elfo mais velho então intervém, lembrando ao rei que Arthur foi quem resgatou Tessia e trouxe pra casa com segurança, o que significa que eles não podem simplesmente tratar ele como inimigo. Tessia também insiste que Arthur seja recebido como convidado de honra do castelo, e não como um prisioneiro. Contudo, seu pai hesita um pouco em aceitar isso, afinal, todos os humanos são estritamente proibidos em entrar no reino dos elfos, muito menos o castelo real. Só que a ideia de lidar com a fúria de Tessia é suficiente para convencer ele. Ele fica relutante e concorda em tratar o Arthur como uma devida hospitalidade ali. Com o mal entendido agora resolvido, o grupo se prepara para seguir em direção ao castelo. Só que pouco antes deles partirem, o coroa lá, o avô, informa ao Arthur que deseja falar com ele em particular. Mais tarde, o Arthur se sente um pouco cauteloso perto do Vian, né? Porque ele consegue sentir o imenso poder que o velho possui. Mas ele não tem muito tempo para pensar, porque a Tessia rapidamente puxa ele para levar ele para um passeio. E é a primeira vez que o Arthur vê o reino dos elfos. Ele fica impressionado com o quão diferente é comparado com o reino humano. Ainda assim, o ódio contra os humanos permanece óbvio, porque cada elfo que eles passam, parece que, tipo assim, o cara olha como se fosse para matar ele, entendeu? Fica lá parado só para encarar o Arthur, enquanto ele caminha do lado da Tessia em direção ao castelo. Só que ninguém ousa insultar ele abertamente, já que agora ele detém o status de convidado real oficial. Tessia, nessa hora, é a única que trata ele com uma genuína gentileza. Só que o Arthur não consegue deixar de se perguntar por que ela hesitou tanto em intervir que os guardas matassem ele. Pô, os caras estavam prestes a executar o garoto. Naquele momento, a dor no seu peito retorna. Tem sido constantemente pior a cada dia, né? Ela vem e passa, mesmo que ele ainda não tenha ideia do que está por trás disso. Assim que eles chegam no castelo, Tessia é calorosamente recebida pelos seus servos e imediatamente deixa claro que Arthur deve ser tratado com gentileza e respeito, não importa que ele seja humano. Com isso resolvido agora, ela se vira pro Arthur e pergunta se quer brincar com ela. Mas o Arthur sugere que eles esperem por enquanto. Ele imagina que os pais dela gostariam de um relato completo do que aconteceu com a Tessia, né, e como os dois conseguiram retornar com segurança. O grupo segue para a sala de reuniões e quando eles estão prestes a ter uma discussão adequada, Tessia insiste que tragam um pouco de chá e lanches.
E assim que os refrescos estão servidos, o pai da Tessia aproveita a oportunidade para se apresentar adequadamente. Ele revela que o seu nome é Alduin e que ele governa como rei de Alenor. Sua esposa se chama Muriel e, claro, seu pai não é outro senão o coroa lá que se apresentou no início, né? Arthur se apresenta como simples garoto da cidade do reino de Sapien. Ele é totalmente ciente de que alguém como ele, apenas um humano, normalmente nunca teria permissão para entrar em Alenor, muito menos para uma audiência com a família real. Então ele expressa uma gratidão pela hospitalidade. Alduin fica surpreso com a postura do garoto, serena, madura, especialmente porque alguém da idade dele não trataria as coisas assim, né? Mas o mais importante, ele estava ansioso para ouvir a história completa sobre o que aconteceu com a Tessia e como ela acabou desaparecendo. Arthur então conta a história completa, como foi separada da sua família durante o ataque dos bandidos e se viu na Floresta Élfica. Embora eles omitiram alguns detalhes ali sobre o encontro com Sylvia na caverna e tal, né? Porque não tem porque ele falar isso. Então ele descreve o momento em que encontrou a Tessia no meio do caminho, explicando que ele viu ela lá no meio do sequestro por traficantes de escravos. E o Alduin ficou furioso, porque os humanos tiveram a audácia de tentar vender a Tessia como uma escrava. Mas o Arthur ressalta que os elfos também se envolveram no crime de tráfico de escravos. Portanto, não é só um vício dos humanos. Deixando isso de lado, Vian começa a perguntar como o Arthur conseguiu resgatar ela dos caras. E o Arthur então revela que ele matou todo mundo, tá ligado? Quando um dos guardas ouve isso, ele começa a gritar que é impossível para uma criança ter derrotado esses caras sozinho. Mas Vian rapidamente silencia ele, avisando que ele não deve abrir a boca para repetir isso aí. O Arthur, ele não parece estar mentindo de alguma forma, então Alduin diz que ele tá um pouco inclinado em acreditar nessa sua história. Agora que todos estavam na mesma página ali sobre o que aconteceu, o Arthur menciona que ele tem um favor a pedir. Como ele já explicou, ele acabou ficando preso na floresta depois do ataque dos bandidos, então ele espera que eles possam ajudar ele a voltar para casa. O Alduin fica furioso com isso, porque um humano teria a audácia de pedir um favor à família élfica, mas considerando que o Arthur fez de tudo para poder trazer a Tessia de volta com segurança, é meio que justo, né, que eles consigam pagar essa dívida com ele. Além disso, se o Alduin se recusasse a ajudar o Arthur, ele teria que suportar a explosão inevitável da Tessia, então ele prefere evitar isso daí. Relutantemente, ele concordou em ajudar, só que o portão de teletransporte que leva de volta a Sapien estava atualmente selado e só poderia ser ativado uma vez em cada 7 anos, durante a cúpula entre os líderes dos 3 reinos, tá ligado? Então o último encontro tinha sido há 2 anos, o que significa que o Arthur precisaria esperar mais 5 antes que o portal se tornasse acessível novamente. O Arthur, porém, ele não estava disposto a esperar tanto tempo. Alduin também não gostava da ideia de um humano ficar em Alenor por 5 anos. Assim, ele decidiu que o grupo de soldados guiaria o Arthur de volta para Sapien. Ele queria que o garoto fosse embora o mais rápido possível, mas como já era bem tarde, permitiu que o Arthur descansasse no castelo durante a noite e partisse pela manhã. O Arthur então ficou muito grato pela decisão do Alduin de ajudar ele a voltar para casa, mas a dor no peito dele continuava se intensificando. Vian parecia perceber que alguma coisa não estava certo com aquele garoto. Mais tarde, uma sala foi preparada para o Arthur no castelo. Enquanto ele tomava banho, a dor só piorava, deixando ele preocupado que ele pudesse morrer. Depois do banho, ele saiu para a varanda buscando um pouco de ar fresco na esperança de aliviar a dor. Ele se sentiu um pouco melhor, mas sabia que precisava descobrir a causa antes que alguma coisa acontecesse, algo muito pior. Nesse momento, o Arthur olhou para cima e viu a Tessia junto com seus pais, de pé na sacada em cima dele. A visão fez ele lembrar dos seus próprios pais. Ele ainda não sabia se os pais dele tinham sobrevivido ao ataque dos bandidos, mas sabia que eles eram fortes o suficiente para isso e acreditava que eles tinham encontrado uma maneira de sobreviver. Mesmo assim, ele desejava profundamente poder falar com eles naquele momento. Tessia percebeu que o Arthur estava ali e notou que ele parecia um pouco triste. E depois que terminou de falar com seus pais, ela foi falar com ele. Quando chegou lá, ela pediu desculpas pela grosseria que o seu pai tratou ele, mas o Arthur disse que não tem problema, ele não se importava. Ele entendia o motivo do Alduin se comportar assim. Afinal, teve décadas de guerras entre elfos e humanos. Era natural que fosse difícil confiar num humano, especialmente com a segurança da sua filha envolvida. E pensar nos seus pais trouxeram à tona a distância que os separava, né? O Arthur, ele não podia deixar de se preocupar com eles, se eles estivessem felizes e tal, e ele estaria muito feliz em ver os pais depois de tudo que aconteceu. Afinal de contas, toda aquela viagem tinha sido para benefício dele, então ele temia que acabasse culpando ele por tudo, né? Ele também se culpava por não ter conseguido proteger sua família durante o ataque dos bandidos. Só que a Tessia foi lá, segurou o rosto dele, balançou a cabeça dele. Ela não sabia muito sobre os pais do Arthur, mas se eles fossem parecidos com o dela, seria uma coisa que eles nunca pensariam nele como uma pessoa ruim, né? Tinha certeza que eles iam ficar felizes em ver ele quando finalmente voltasse. Naquele momento, o corredor foi iluminado por um bando de vagalumes. E no meio da luz radiante, o Arthur tentou imaginar os rostos sorridentes dos seus pais. Desde que ele renasceu nesse mundo, eles sempre estiveram ao seu lado e nunca fizeram ele se sentir mal amado. Então, ele fica pensando ali, ele tinha tanto medo de que pudessem se ressentir dele. Era um trauma da vida dele passada, né? Nublando seu julgamento e enchendo ele de suspeitas, de coisas injustificadas. Ele até suspeitou da Tessia antes, acreditando que ela poderia trair ele, mas olhando pra tudo agora, tudo que ele via era uma garota inocente, que nunca machucaria seu amigo. De repente, o Arthur se sentiu algo voando diretamente na direção de Tessia. Rapidamente, ele se pegou ali e canalizou a sua mana, pronto pra contra-atacar quem quer que tivesse lançado aquilo. Pra sua surpresa, descobriu que o Vian era o responsável. O Arthur não conseguia acreditar que o avô
avô dela faria algo tão cruel em tentar machucar sua própria neta, mas ele garantiu que nunca teve mais intenções. Os projéteis lançados eram só vagalumes brilhantes, e a Tessia nem teria sentido aqueles vagalumes, só que ele ficou impressionado com a rapidez que o Arthur reagiu. O Vian, ele tinha feito aquilo justamente para testar se o Arthur estava dizendo a verdade sobre derrotar os traficantes de escravos, e agora ele estava convencido. Tessia correu para pedir ao Vian que parasse de mexer com o Arthur, mas não era por isso que eles tinham aparecido ali. Ele notou que alguma coisa interessante estava por trás, acontecendo no Arthur, né? E ele queria ter uma pequena luta, um sparring para testar sua força. Então, Vian invocou sua espada usando magia pro Arthur e moveu a Tessia para longe, garantindo que ela não se machucasse. O Arthur aceitou o desafio e começou a atacar o Vian. Só que o velho era rápido pra caramba, irmão. Mesmo quando o Arthur aumentou a velocidade com a mana, ele ainda não conseguia igualar os movimentos com o velho elfo, irmão. E quando parecia ter encontrado uma brecha, o Vian quebrou a espada do Arthur com um simples golpe da palma. Um fragmento da madeira quebrada saiu voando em direção à Tessia e o Arthur, agindo rápido, arremessou o pedaço restante da espada para bloquear aquilo ali, protegendo ela. Em seguida, ele lançou um ataque usando só a mana, mas o velho respondeu com o próprio poder esmagadoramente superior. O Arthur não tinha a mínima chance. Mesmo assim, ele não era do tipo que recuava, e depois de ser lançado pelos ares, imediatamente avançou de novo, atingindo o Vian diretamente na testa. Mesmo que o golpe não causasse muito dano, Vian ficou surpreso ao ver que o Arthur tinha rompido as suas defesas e conseguido acertar ele. Ansioso por um segundo round, ele foi interrompido quando Tessia beliscou seu traseiro e respondeu por intimidar o Arthur. O Arthur tranquilizou os dois, dizendo que estava tudo bem. Na verdade, ele se sentia quase que honrado, né, de alguém tão forte quanto Vian considerar ele um oponente digno. Aproveitando o momento, Vian disse a Arthur que queria torná-lo seu discípulo. Surpreso, o Arthur questionou se ele estava falando sério ou não. Era evidente que o Vian não estava brincando com esse tipo de coisa. Então ele pressionou o Arthur a dar uma resposta. E o Arthur hesitou, sem saber como que ele reagiria, né? Especialmente porque ainda não tinha conseguido avisar os seus pais que ele estava vivo. E o velho, percebendo isso, garantiu que, se essa fosse a única preocupação dele, ele conhecia uma maneira do Arthur falar com seus pais imediatamente. O Arthur ficou muito curioso, mas antes que pudesse responder, outra forte dor começou a atravessar o peito dele. E aí o Vian pareceu entender a causa e informou ao Arthur que ele tinha recebido uma vontade bestial. Se o Arthur não consentisse em se tornar o seu discípulo, a dor no peito dele acabaria por matar ele mais cedo ou mais tarde. Ao receber uma notícia tão terrível, o Arthur tenta dormir, mas o descanso não vem na cabeça dele. O medo de ser separado da sua família, junto com a possibilidade iminente da sua própria morte, acaba mergulhando ele num pesadelo horrível, onde um demônio atormenta ele. De repente, ele ouve uma voz chamando o seu nome, e quando ele abre os olhos, ele vê a Tessia em cima dele. Ela estava tentando acordar ele há algum tempo, mas ele continuava resmungando sobre um monstro que estava começando a frustrar ela. Tessia começou a incentivar ele a se preparar ali, se aprontar rápido, porque o velho, no vovô, já estava esperando lá fora. O Arthur se levanta da cama e começa a trocar de roupa. Enquanto ele se veste, a Tessia pergunta se realmente ele pretende permanecer ali para treinar com seu avô. Só que o Arthur ainda não se decidiu. A escolha depende do Varian, né, que é o velho lá que poderia realmente conectar ele à sua família. Enquanto o Arthur vive a oportunidade de falar com seus pais e garantir que ele está seguro, ele se sentiria satisfeito. Depois de se vestir, o Arthur e Tessia descem as escadas juntos. Só que no momento em que eles abrem a porta, eles ouvem Alduin, que em uma discussão acalorada com o vovô. Alduin não suporta a ideia de permitir que o Arthur fique no reino dos elfos. Isso desafiaria séculos de tradição élfica, e aceitar o Arthur como discípulo do vovô seria impensável para ele. Mas o Varian, ele começa a permanecer impassível. Ele gostou do Arthur e está determinado a torná-lo seu discípulo, não importa quem tente impedir. Tessia tenta defender o Arthur, mas Alduin se recusa a ouvir a sua perspectiva, porque é óbvio que ela apoiaria o Arthur permanecer com eles, né? E por acaso, o vovô também não está interessado no ponto de vista do Alduin. Por causa disso, ele instrui o Arthur e Tessia a embarcarem na carruagem. Eles têm lugares para visitar durante sua jornada. A viagem se arrasta por tanto tempo que Tessia acaba adormecendo. Arthur, curioso, questiona o vovô sobre quanto tempo vai demorar para eles chegarem, e dessa vez ele o chama de vovô, inclusive. E o Varian fica surpreso com a rapidez com que o Arthur abandonou as formalidades. Mas se tudo correr bem, o Arthur permaneceria sob sua orientação e ele poderia muito bem ser considerado família. A maneira casual como o Arthur fala não incomoda o vovô. Na verdade, ele está até feliz que Tessia finalmente tem um amigo para passar um tempo. Sendo filha única e herdeira do trono, a maioria das outras crianças mantém distância dela. Os poucos que se aproximaram inevitavelmente quebraram sua confiança de alguma forma. Como resultado, a Tessia tem dificuldades em se abrir para novas pessoas. Só que com o Arthur, ela sempre parece estar se divertindo. Por isso, o vovô é profundamente grato. Arthur também tem problemas de confiança profundamente enraizados, mas quando olha para o Varian, tudo o que ele percebe é um homem genuinamente bondoso, alguém em quem instintivamente sente que pode confiar. A carruagem finalmente chega ao seu destino e depois de acordar Tessia, todos saem da carruagem. O Arthur está curioso sobre a identidade do indivíduo enigmático que irão encontrar e ele meio que raciocina que essa pessoa deve ser muito importante, já que alguém tão influente quanto Varian
Veio até aqui apenas para conhecê-la. Varian não pode esperar mais. Ele pisa firme em direção à porta e grita para Rhaenyra sair imediatamente, enquanto ele se inclina pressionando o ouvido contra a porta para ouvir qual é o movimento que está rolando lá dentro. De repente, ele é atingido no rosto quando a porta se abre, e depois de se recompor, o vovô ele apresenta a Rhaenyra ali como uma feiticeira com habilidades raras. Dada a sua experiência, ele literalmente está confiante de que ela pode ajudar o Arthur a se comunicar com a sua família. Ela então recebe eles para começar o ritual imediatamente. Só que quando eles entram, o Arthur percebe que é uma casa meio com aparência comum, como nada além do que um simples balde de água sobre a mesa. E isso faz ele questionar como pretende ajudar ele com isso. E a Rhaenyra, ela começa a revelar que pertence a uma rara categoria de magos conhecidos como Devaners, que é literalmente uma devena, e ela possui a capacidade de olhar tanto no passado quanto para o futuro das pessoas. Ela canaliza brevemente seus poderes em direção ao Arthur e imediatamente sente que ele não é uma criança comum. Certas partes do seu passado permanecem obscuras à sua visão. Mesmo que pudesse ver mais, a sua compreensão ainda seria limitada, porque o seu poder só concede alguns vislumbres, fragmentos de memória. Dito isso, o Arthur não visitou ela para que ela olhasse para o seu passado. O seu propósito era tranquilizar sua família de que ele está seguro. Rhaenyra desliza então um balde de água em direção ao Arthur, instruindo ele a se conectar profundamente com seus pais para obter o melhor resultado. Ela então começa a canalizar suas habilidades, e em poucos instantes, visões dos seus pais começam a aparecer. Alice acaba de cozinhar uma panela de ensopado para o jantar, muito mais do que os dois poderiam comer, e Reynald adora esse prato, mas nenhum dos dois conseguem saborear ele de verdade, né, com o Arthur totalmente desaparecido. Pelo que sabe, ele pode ter morrido depois daquela terrível queda do penhasco, e a culpa consumiu o pai dele, o Reynald, né, tão profundamente que ele quase sucumbiu ao alcoolismo. No entanto, com a sua esposa grávida e precisando de cuidados, ele não teve outra escolha a não ser abandonar ali a busca pelo filho e se refugiar na cidade. Lá, o Reynald encontrou trabalho e em poucas semanas ele conseguiu ganhar o suficiente para comprar uma casa. Só que nenhuma prosperidade poderia aliviar a dor da ausência do Arthur. Naquele momento, eles ouvem a sua voz. Embora não possam vê-lo, o Arthur os tranquiliza, dizendo que está vivo e está seguro, atualmente residindo no reino élfico de Eleanor. Ele admite que não entende completamente como isso funciona, mas com a ajuda de um amigo, ele está usando uma forma rara de magia para se comunicar com eles à distância. O Arthur então começa a explicar que ele quer voltar para casa, mas no momento não pode, porque tem algo de errado com seu corpo que precisa de tratamento. Sem isso, ele não vai sobreviver. Ainda assim, promete que assim que estiver curado, ele vai retornar. Ele só não sabe exatamente quanto tempo essa recuperação vai levar. Também pede para que eles não carreguem a culpa por tudo o que aconteceu, porque foi uma decisão dele. Se tivesse que escolher novamente para proteger a sua família, ele não pensaria duas vezes. Reynald e Alice então ficam aliviados ao saber de que o Arthur ainda está vivo, mas tê-lo que se afastar novamente traz lágrimas aos olhos do garoto. Mesmo assim, ele está grato por ter tido uma chance de falar com eles novamente. E a sua mente, ele começa a decidir que nunca mais o colocaria nesse tipo de preocupação. Para cumprir essa promessa, ele sabe que precisa se tornar mais forte, então ele se volta para o vovô e pede para se tornar o seu discípulo. Agora, só falta convencer o Alduin a ele permanecer lá, né, dentro do castelo. O Alduin ainda é contra a ideia por causa do seu profundo ódio pelos humanos, mas até se lembra a ele de que o Arthur salvou sua vida. Se ele expulsar o Arthur, será visto como um elfo ingrato. Alduin ainda de alguma forma tenta argumentar que a presença do Arthur poderia desencadear um grande incidente dentro do reino dos elfos se algo desse errado, mas o vovô já disse, cara. Ele considerou essa possibilidade. Ele instruiu o Alduin a fazer um anúncio público declarando que o Arthur é o seu novo discípulo. Com a autoridade do vovô, ninguém ousaria se opor a ele ou reclamar sobre a permanência do Arthur ali. E assim, o Arthur recebe oficialmente a permissão para residir no Palácio Real. Assim que a reunião termina, Alduin se aproxima do Arthur para se desculpar pelo comportamento anterior. Embora ele possa não gostar dos humanos em geral, o Arthur permanece um bom garoto. E desde que o Arthur salvou a Tessia, Alduin sente que é uma responsabilidade como pai retribuir essa dívida. E ele diz ao Arthur então que agora pode se considerar parte da família. O Arthur fica um pouco surpreso com a rapidez com que o Alduin e Muriel mudaram de atitude em relação a ele. Mas novamente, tanto o vovô quanto a Tessia falaram muito ao seu favor. Então faz sentido que o Alduin tenha mudado de ideia. O Arthur agradece o Alduin e diz que é uma honra ser bem-vindo ao Castelo Real. Mas Tessia interrompe e diz que isso não é bom o suficiente. Se realmente eles vão receber o Arthur, ela quer que ele possa brincar com ela lá fora. Considerando que o Alduin já aceitou o Arthur, ele não tem objeções neles brincarem juntos. Com a permissão concedida, Tessia puxa Arthur ansiosamente para fora, para a cidade, para levar ele para um passeio, e mais uma vez ele se vê lá fascinado pela cultura élfica, com a qual a Tessia estava bastante familiarizada. Ela informa ao Arthur que logo abaixo da estrada tem uma loja cheia de frutas e doces deliciosos. Só que ela o avisa que o local é extremamente popular, e se eles não se moverem muito rápido, todas as guloseimas podem acabar.
Agarrando o seu braço, ela o puxa para acelerar o passo e o Arthur segue com um sorriso. Mas então, ele decide acidentalmente esbarrar em uma criança no caminho. Foi um erro honesto, mas a criança começou a insultar o Arthur e gritar com ele, reclamando que ele estava espalhando seus germes ali, humanos, imundos por todo o corpo. E nesse ponto, o Arthur se pergunta como que esse garoto tem coragem de ser uma pessoa tão rude, mesmo estando no alcance de um soco. Mas a Tessia diz que ele simplesmente é só para ignorar ele, porque não vale a pena causar problemas por algo tão pequeno. Normalmente o Arthur teria escolhido o caminho maduro e simplesmente se afastado do Ferrith, né? Mas o Ferrith ele começa a insistir que a Tessia não deveria se associar a alguém tão humilde quanto o Arthur e tal, e que deveria, em vez disso, passar o seu tempo com ele. Fica claro que o garotinho era um membro da nobreza élfica e tem uma opinião meio elevada sobre si mesmo, né? Então o Arthur decide brincar um pouco com ele. Age como se estivesse emocionado em conhecer o Ferrith, mas pronuncia o nome dele errado de propósito. O Ferrith fica um pouco bravo e o Arthur se desculpa, agindo como se tivesse sido um erro. Ele promete que certamente pagará devido ao respeito de Ferrith na próxima vez que eles se encontrarem e se vira para sair com a Tessia. Mas o Ferrith o impede. O moleque, ele pode ser insuportável, mas não é uma pessoa estúpida. Ele percebe que o Arthur estava sendo sarcástico, né, de propósito, e recusa deixar esse tal desrespeito sair impune. Então ele desafia o Arthur para um duelo, com a honra do seu nome e da família em jogo. O Arthur, ele não consegue acreditar que ele foi realmente burro o suficiente para aceitar um duelo. E até se intervém, dizendo que o Ferrith, ele, na verdade, mesmo sendo um nobre, estava levando as coisas longe demais. E o garoto responde que ele desafiar alguém para um duelo é algo natural, principalmente quando desonram o seu nome. Só que a Tessia lembra a ele de que o Arthur é um discípulo do vovô e que seria tolice começar uma briga com o discípulo de um homem mais poderoso do reino. Mesmo assim, o Ferrith ele permanece convencido de que não tem como ele perder para um mero humano. Ele então avisa o Arthur que recusar o duelo envergonharia o nome do vovô, e aí o Arthur, né, tenta entender isso tudo, e no seu antigo mundo um duelo era sempre uma batalha até a morte, então não faz sentido para uma criança ser desafiada para um duelo tão casualmente aqui, mas ao julgar pelos olhares levemente entretidos dos adultos ao redor, duelos não são batalhas mortais naquele lugar, então o Arthur simplesmente não vê razão para recusar. Tessia pergunta ao Arthur se ele tem certeza do que ele quer fazer, e ele responde que está bem com isso. O duelo se torna oficial e os dois se preparam para lutar. Quando o duelo começa, o Ferrith ataca o Arthur com um bastão cheio de confiança. Todos têm um plano até serem atingidos. E o Ferrith definitivamente não estava preparado para isso. Ele desmaia, fazendo com que os seus amigos se apressem para ver se ele estava bem. Só que a Tessia já sabia que era algo assim ia acontecer, e com o duelo terminando, ele pega a mão do Arthur e puxa ele. Afinal, ela tem muitas coisas ainda que quer fazer com ele, e os dois passaram o dia inteiro indo de loja em loja, explorando tudo que as lojas têm a oferecer. Depois de fazerem suas compras, cheios de diversão, saem para uma varanda para descansar e conversar. A Tessia começa a mencionar então que o treinamento do Arthur com o vovô começaria no dia seguinte. Mas o Arthur parece um pouco deprimido, né? É evidente que algo está preocupando ele. O Arthur se lembra da discussão que ele teve com o vovô, e o vovô ele deixou perfeitamente claro de que o seu treinamento não seria nada menos do que infernal. Para colocar em palavras, seria como se ele estivesse mergulhando dentro de um vulcão. E o Arthur teria que suportar essa agonia diariamente, ano após ano, longe do conforto da sua família. Então, o vovô perguntou se ele estava realmente preparado para isso, e a resposta foi um simples sim. Mesmo agora, ele está muito ansioso para começar o seu treinamento amanhã, apesar de saber o quão difícil ele vai ser, porque ganhar força é a única maneira de forjar o futuro que ele quer. Tessia promete ao Arthur que se esforçará também, bastante, tanto quanto ele, recusando-se ser deixada para trás. Mas, por enquanto, ela está determinada a aproveitar o máximo do tempo possível que eles têm juntos. Então ela propõe que eles comam alguma coisa. E assim a gente finaliza mais um episódio aqui do canal. Se você curtiu, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente trazer muito mais por aqui, tá? Vamos terminar esse anime firme e forte junto? Então vem comigo, vamos lá. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!